Ei, Lucas. Boa Olá, noite. boa noite a todos. Que bom ter você aqui. Alegria minha. Obrigado pela Fiquei oportunidade. feliz, fiquei muito feliz de ter sido convidada para conversar com você, que Eu tem fico feito um honrado. trabalho tão relevante, né? Aí eu queria que você colocasse para nós um pouquinho esse seu trabalho lá na Frente Parlamentar de Prevenção ao Suicídio aí. Fala para a gente um pouquinho disso, se apresenta para quem não te conhece aqui. Claro, eu sou Lucas Gonzalez, 31 anos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou deputado federal no primeiro mandato, na minha primeira experiência política, pelo Partido Novo. Então, represento hoje o povo de Minas lá na Câmara dos Deputados, né? E minha experiência toda profissional é na minha empresa familiar, uma empresa que já tem 54 anos, fundada pelos meus avós, e trouxe para poder público, né? Lá no Legislativo, toda essa experiência que eu tenho na iniciativa privada. Quero aproveitar que o doutor Gero entrou, diretor-geral, né, e defensor-geral do Estado de Minas Gerais. Quero agradecer ao doutor Gero pela oportunidade de estar aqui nessa live com a doutora Renata, juntos com a Defensoria Pública de Minas, uma parceira, e parabéns a todo o trabalho que os defensores públicos fazem pelo Estado. Doutor Gero, muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. Mas voltando então, eu trago toda essa experiência de iniciativa privada para o poder público e depois de eleito, eu me deparei com um tema, Renata, que eu não sabia. Logo no início do mandato, nós fizemos várias visitas aos ministérios em Brasília para conhecer melhor o Brasil, né? Então, por exemplo, a economia, a parte fiscal do nosso país, o antigo Ministério do Trabalho fundiu com o Ministério da Economia para saber a questão de emprego, de renda, não é? A agricultura, a questão do campo, não é? E por aí vai. E aí, eu me lembro que no Ministério de Direitos Humanos, com a ministra Damares, eu fiquei assim, extremamente sensibilizado quando ela me colocou, para mim e outros parlamentares que lá estavam, que o Brasil estava entrando numa onda ainda maior de suicídio, doenças mentais, automutilação. E naquela reunião, números assustadores foram compartilhados. Eu fiquei extremamente sensibilizado com aquilo e, de imediato, começamos um trabalho na Câmara dos Deputados para abrir uma frente parlamentar de prevenção a suicídio e automutilação. O que é uma frente parlamentar? Frente parlamentar é um grupo de deputados que se reúnem em prol de uma causa. Não tem nenhum custo para o bolso do contribuinte, não envolve nenhum tipo de situação, digamos, que me tire a atenção de projetos que são votados na Câmara, né? Ou seja, não perco sessão, não perco votação em função de uma frente parlamentar, mas é só um grupo de parlamentares que se reúnem em prol de uma causa. E eu tenho a alegria, mas também a responsabilidade de presidir, então, a Frente Parlamentar de Prevenção a Suicídio e Automutilação na Câmara dos Deputados, que conta com a participação de mais de 250 deputados de todos os partidos políticos Olha em que ótimo. todos os estados do Brasil. Muito Então, bom. é uma responsabilidade, e esse mês essa frente ganha uma, digamos, atuação especial em função do Setembro Amarelo. Lucas, parabéns nesse trabalho. Eu acho que é essencial a gente falar sobre isso. Até uma pessoa colocou aqui, ó, o Alfredo falou assim: mesmo com tantos casos notórios crescentes a cada ano, ainda existe uma expressiva barreira para falar do problema. E é fato isso, né? Porque a gente tem uma ideia de que se a gente não fala, é como se o problema não tivesse acontecendo. E também tem-se uma ideia de que se você fala muito sobre isso, você dá ideia. E aí, quando você dá ideia, o outro vai fazer. Alguém que não tinha pensado pode começar a pensar e aí pode fazer.
E, na realidade, existe um certo cuidado que precisa ser tomado, né? E a gente sabe disso. E esse trabalho que você está fazendo, eu acho que é essencial. Você vê que o tanto de deputados que abraçou a causa é porque realmente é um problema de saúde pública que precisa ser conversado e precisa ser mais falado sobre ele. E as pessoas têm essa dificuldade de falar sobre isso. E aí é um pouquinho, eu estava até entrando aqui um pouquinho antes de você entrar, que eu queria assim só fazer uma diferenciação que às vezes as pessoas elas têm uma ideia que toda pessoa deprimida pode se suicidar, não necessariamente. Existe uma relação do suicídio com os transtornos mentais, existe uma relação do suicídio com a depressão, mas tem uma série de outras questões que precisam ser avaliadas. Agora, é claro que a gente precisa ver, assim, a pessoa que ela comete suicídio, na grande maioria das vezes, a gente não pode dizer que sempre, ela está desesperançada. Pode ser, em alguns momentos, que a pessoa tome aquilo como um ato impulsivo, um momento impulsivo sem pensar ali, mais rápido. Mas na grande maioria das vezes ela está desesperançada, ela não consegue ver o futuro de uma forma mais positiva. E tem muita gente depressiva que não está desesperançada. Então, existe uma diferença grande e a gente tem que fazer essa percepção. Mas é importante que a gente comece a falar um pouco mais disso. Fala para a gente um pouquinho, dá um pouquinho desses dados. Você falou que você tem muitos dados para apresentar e eu acho que a gente precisa alertar a população e trazer esses dados para as pessoas. Talvez o principal dado, o mais triste deles, doutora Renata, seja que nós temos registro no nosso país de 30 suicídios consumados por dia. É mais de um suicídio por hora, né? Nossa, mãe. Nós temos um registro em algumas regiões, se as regiões representassem um todo, de uma tentativa a cada 40 segundos. Nossa, mãe. Bem assustadora, né? Então, a gente tem É uma muito. tentativa a cada 40 segundos, uma tentativa consumada a cada 40 minutos. E aí vai muito da idade, né, idades variadas, né? E a gente sabe que tem algumas grupos, né, que representam um fator de risco um pouco maior, inclusive o grupo, por exemplo, da segurança pública. É isso que eu ia te perguntar, quais são os grupos que apresentam um risco maior, assim? A gente tem um grupo de risco da segurança pública, profissionais da segurança pública, inclusive o Fantástico, no ano passado, no Setembro Amarelo do ano passado, publicou uma matéria muito bem feita, na minha opinião, sobre o assunto dentro da segurança pública. Nós temos também, dentro da ala médica, né, um fator de risco, até para nossa surpresa, né? As faculdades médicas, né? Isso tem acontecido com frequência também. Seria o jovem universitário, né? O jovem universitário seria um subgrupo dos profissionais de saúde. Então, eu costumo dizer, doutora, que essa é uma realidade mais próxima do que nós imaginamos. E aí, assim, só para registrar para quem está nos assistindo, eu não tenho na minha família nenhum caso de tentativa, né? Eu também nunca tive tentativa. As pessoas às vezes acham, o Lucas já deve ter tentado na adolescência, na juventude, ou alguém da família dele, alguma coisa assim. Não, eu só me sensibilizei com a temática e eu tenho percebido quão próximo esse assunto é. Quando a gente começa a falar disso, a pessoa se abre, a pessoa, poxa, eu precisava conversar disso com alguém, eu precisava me abrir sobre isso com alguém. Então, essa é uma realidade, ou seja, ela é uma realidade, né? Ela é um fato extremamente próximo, uma tentativa a cada 40 segundos, é uma realidade próxima e extremamente silenciosa, ou seja, as pessoas ao nosso redor muitas vezes estão com angústia na alma, estão com uma dor no peito, não sabem o que e acabam dando cabo à própria vida. Então, é uma realidade próxima, e silenciosa e precisa ser.
ser melhor trabalhado. E esse é o objetivo exatamente. A Frente Parlamentar tem três. O primeiro deles, verificarmos legislação, ou seja, o que tem de legislação mais moderna no mundo sobre prevenção a suicídio e o que a gente consegue fazer no Brasil. Então, só a título de exemplo, nós aprovamos uma lei ano passado no Congresso Nacional menores de idade a cometerem automutilação. Né? Antes não tinha essa legislação, caía num limbo aí de falta de tipificação legal. Mas Então, precisaria de uma legislação para fazer esse tipo de condenação? Quer dizer, a pessoa incitar um ato desses, isso já não era passível de... não tem. Não? Não há crime senão a lei anterior que o defina. Né? Esse é um princípio básico do direito. Então, só existe crime se existir uma lei que defina aquele fato como sendo um crime. Né? Então, aprovamos no Congresso Nacional, por exemplo, uma lei que criminaliza as pessoas que instigam ou promovam a automutilação em crianças e adolescentes. Então, a atuação legislativa. O segundo objetivo da Frente Parlamentar é exatamente cobrar do Executivo uma atenção maior à saúde mental. Né? Nós temos... O Executivo é o grande patrono do caixa do dinheiro da União. Né? E para onde vai esse dinheiro? Nós estamos falando aí de mais ou menos, eu separei o número aqui, nós estamos falando de mais ou menos 100 e... Peraí, ficou mudo aqui para mim. Não sei se as pessoas estão te ouvindo. Não sei se ele ou só eu. Peraí, caiu. Caiu aqui. Vamos retomar aqui. Peraí, deixa eu ver. Não. Vamos ver se ele vai voltar aqui. Mas olha só, gente. Eu estou vendo aqui, tem alguns comentários aqui. E eu vou só ler alguns comentários aqui. Enquanto ele não volta. Peraí, já voltou. Vamos ver. Marcelo está falando aqui que essa semana perdi uma colaboradora que cometeu suicídio. Estou só lendo aqui um comentário, Lucas, rapidinho, ó. Que uma pessoa estava fazendo aqui, né? Que essa semana perdi uma colaboradora que cometeu suicídio na empresa. Ela já tinha publicado nas redes sociais. É possível atuar nessas mídias para identificar essas ações? É uma pergunta interessante, é algo a se pensar, achei bem pertinente. Mas aí você pode responder depois, fica aí com a pergunta na cabeça, se você quiser continuar a fala que você estava colocando aí sobre o número aí. Então, nós temos um orçamento da saúde, né? E cabe à frente pedir ao poder público executivo que antes parte desse recurso em saúde mental, porque nós ainda no Brasil nós não temos acesso à saúde mental. A maior parte da população brasileira não tem acesso à saúde mental, né? E eu preciso fazer uma ressalva aqui, eu não sou especialista, não sou médico, não sou profissional do assunto, a senhora que né? Renata, que é a nossa profissional aqui, temos sim cobrar que recursos sejam destinados à saúde mental. Inclusive... E isso é importante. Isso é muito importante, porque a saúde mental anda muito esquecida, isso é um fato. Né? Então, assim, nós temos um problema grave hoje aquelas famílias que precisam de hospitalização. É muito complicado para elas, às vezes, manter a pessoa em sofrimento dentro. A gente tem... Eita, saiu de novo.
A gente tem muitos moradores de rua, gente, e vocês aí da Defensoria devem ver isso muito, né? A quantidade de moradores de rua que tem relação com a doença mental e que não tiveram uma assistência adequada e foram parar na rua. Então, assim, é muito complicado isso por conta dessa dificuldade aqui. Vamos ver, entrou de novo aqui. Eu acho que vocês, defensores, devem lidar com isso todo dia, com esse pessoal dessa. Eu estou falando que os defensores públicos devem lidar todo dia, Lucas, com a dificuldade que é exatamente esse problema da saúde mental, porque as famílias não dão conta e essas pessoas vão para a rua depois. Então, Verdade. elas vão para a rua por falta de assistência, o que é um dó, porque elas podiam ter uma assistência mais adequada. Então, como não tem uma hospitalização devida, como não tem um tratamento adequado, como não tem tudo isso, elas vão parar na rua depois, mais tarde. Então, os Verdade. defensores públicos, o tempo todo, eles estão lidando com esse tipo de população, que é um dó, né? É terrível isso. Mas então, conta para nós aí o restinho. Então, atuação legislativa, atuação junto ao poder executivo, principalmente a questão de recursos, né? Mesmo Uhum. porque, como eu disse, a maior parte da população brasileira ainda não tem acesso à saúde mental. E terceira atuação da frente parlamentar, de forma resumida, é exatamente estabelecer com a sociedade civil um diálogo, né? Ou seja, promover o assunto, porque nós estamos convictos de que o poder público por si não consegue resolver o assunto. Aliás, o poder público por si não consegue resolver nada, né? Nós precisamos das pessoas, das famílias brasileiras, das entidades civis, da iniciativa privada, de cada um assumindo a sua responsabilidade onde quer que essa pessoa esteja. Então, a gente promove o assunto. Amanhã mesmo, já fica aqui o convite registrado, amanhã, a Frente Parlamentar de Prevenção ao Suicídio promove o segundo simpósio nacional de prevenção ao suicídio, 100% gratuito e online, a partir das 10 horas da manhã até o meio-dia, que vocês podem acompanhar pelo site da Câmara dos Deputados. Então, a gente reúne especialistas do assunto para falar e compartilhar o que de melhor tem sido feito nas mais diversas áreas, focado em criança, focado em idosos, focado em segurança pública, o Ministério da Saúde mandando representante, o Ministério dos Direitos Humanos mandando representante, para a gente entender e debater o assunto e como que o Brasil pode avançar nessa agenda. O Brasil que ocupa, infelizmente, o ranking de 8º lugar do mundo, oitavo país do Nossa, mundo que mais 8º comete, lugar? suicídios. Sim. Nossa, é muito triste isso, eu não sabia disso. Olha só, você falou uma coisa aqui que eu queria reforçar um pouco. Eu, em 93, eu trabalhei no Hospital João 23 como estagiária da psicologia lá e eu fui fazer uma pesquisa. Eu trabalhava no setor de toxicologia, principalmente com as tentativas de suicídio. E a gente queria entender as tentativas de suicídio infantis, qual que era o índice de crianças que tentavam suicídio. Porque quando as crianças tentam suicídio, elas chegam dentro do hospital, eles já põem acidente e ela não aparece como uma tentativa. Aquilo geralmente um pouco desse tabu que acontece, que não se pode falar sobre o assunto, ainda por cima dizer que uma criança cometeu suicídio ou tentou cometer o suicídio é algo complexo, então era simplesmente colocado como acidente. E o que eu descobri? Eu era a única pesquisadora dessa pesquisa. Então, eu fiquei muito por conta. Eu conversava com as famílias, eu conversava com as crianças, eu queria entender o que estava acontecendo e tal. E a gente chegou num número que era um número que coincidia até com pesquisas internacionais na época. Eu estou falando de 93, acredito que hoje talvez possa até ter subido se a gente for fazer essa pesquisa hoje. E a gente chegou num número de 3%. Então, 3% das crianças que chegavam dentro do hospital pronto-socorro com o diagnóstico de acidente, 3% delas era tentativa de suicídio. E a gente só aceitava, entendia como tentativa de suicídio se a criança soubesse o que era morrer e se a criança dissesse, verbalizasse que ela queria morrer. Então, ela tinha que verbalizar isso para a gente e ela tinha que falar dessa forma, e ela tinha que conhecer e saber o que era morrer.
Então, então esse caso foi isso. Nós chegamos num número assustador na época, e até agora isso parece que vai virar livro. Uma das minhas chefes lá ressuscitou isso, falou: Renata, nós vamos escrever isso. Pegamos o seu texto de 93. Falei: gente, deixa eu escrever meu texto de novo, né? Agora a essa altura, mas o que que aconteceu? 40%, 40 e poucos, eu não vou saber o número certo, eu descobri que 40 e poucos por cento dessas crianças, desses 100 que sofreram algum tipo de acidente, elas sofriam um acidente após um conflito. E após um conflito familiar, num geral, e elas, o que, que a gente percebia? Elas se colocavam numa situação de risco propositado. Então, a gente chamou esse grupo de grupo risco. E esse grupo tinha crianças que já tinham passado pelo hospital pronto-socorro mais de uma vez, com acidentes. E acidentes, a gente diz ali, intoxicação por produtos químicos, intoxicação por remédio, remédio pai de mãe que falou que não pode, atropelamento, cair de algum lugar alto, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente ia ver, tinha todo um contexto por trás. Então, a gente precisa falar disso, porque você imagina, esse grupo risco meu, lá na época, era 40% de crianças que estavam dentro do hospital pronto-socorro com um diagnóstico de acidente. Então, 40% é um número elevadíssimo e que precisa ser pensado. E se a gente entender e a gente instruir as famílias sobre isso, sobre como manter esses produtos químicos longe do alcance das crianças, o porquê que isso é necessário, alguns cuidados específicos, isso poderia ajudar muito e evitar uma série de transtornos. Essas crianças todas, depois que eu comecei a perceber que tinha essa tendência, nós começamos a fazer recomendação de terapia para esse grupo que a gente considerou esse grupo problema. Então, assim, vamos imaginar que essas crianças tenham feito terapia lá para trás. A gente pode ter mudado a vida delas, de repente, a partir desse momento. Então, assim, como é que a gente pode, às vezes, prever uma situação mais complexa, mais grave, que é isso que você está falando? E a gente pode trabalhar lá na origem, lá no início, e criar uma possibilidade mais tarde para essa pessoa ter uma vida de qualidade e ter bem-estar. Porque é muito sério. E a gente fala, o que eu fico pensando assim, hoje eu fico com vontade até de saber essas crianças quem são. Será que essas crianças hoje elas estão em risco hoje, assim, né? A gente já tem 20 anos essa pesquisa, né? Pesquisa, então, poxa, pesquisa super necessária, né? E apesar de ter sido em 93, é bem provável que essa realidade tenha se perpetuado, né? E aí a gente 27 anos, isso. E aí a gente percebe assim a importância da família, né? A família que são os pais, né? O cônjuge, um com o outro, sabe, o poder público, de novo, não consegue resolver tudo. A gente não tá, a gente não vigia tudo e nem pode, nem deve, né? Mas os pais, né? Olhando os filhos, os pais o cônjuge olhando a esposa, o esposo, a esposa, né? A família se prevenindo, a família celebrando a vida juntos, a família promovendo o acesso à saúde mental, né? A família quebrando esse tabu. Poxa, se tem alguém da nossa família que eventualmente esteja passando uma situação difícil, vamos procurar por ajuda, vamos pedir ajuda, né? Ao contrário de adotar uma postura de muitas vezes até de descaso, né? Muitas vezes de preconceito, de achar que, entre aspas, é mimimi, né? Poxa, não é. É uma questão de saúde mental, né? Certa. Então, assim, a saúde mental precisa de tratamento, como qualquer outra doença, né? E os pais, como qualquer outra doença, precisam ficar muito atentos na no comportamento dos filhos, né? Porque eventualmente uma criança pode sim, muitas das vezes, ela apresenta sintomas, né? Ela apresenta situações de apatia, de falta de apetite,
de vontade de não sair de casa, vontade de não levantar da cama, vontade de não sair do quarto, ela tem certa vontade de ficar sozinha, e aí você já está vendo sintomas, né? Porque nós somos seres sociais, naturalmente nós somos seres sociais, nós gostamos, né, na maioria das vezes, de estar um com o outro, né? Então, são situações que precisam da atenção da família. E aí entra também, né, doutora, a atenção das empresas, né, onde as pessoas trabalham, poxa, os colegas de trabalho, né? Não só as grandes empresas, grandes multinacionais, mas também ali o pequeno mercado, a pequena loja, o pequeno comerciante, né? A gente pode ficar atento ali com o nosso ambiente de trabalho. Poxa, se eu estou percebendo que um colega de trabalho, poxa, ele tá diferente, né? Ele está mais calado, ele está mais quieto, ele não, sabe, antes de jogar a bola com a gente, agora não joga mais, antes ele saía com a gente, agora não sai mais, antes ele passava com a gente, não participa mais. Então, é uma coisa errada, né? E a gente precisa promover o acesso à saúde mental. Poxa, você já procurou por ajuda? Você já quer que indique alguém, sabe? Porque um olhar, é um abraço, é uma palavra de carinho, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de esperança que muda muita coisa, né? Um simples gesto, uma simples palavra é tão poderoso, tem um impacto tão grande, né? Eu costumo dizer o seguinte, assim, que depressão, as pessoas têm uma ideia que depressão é mimimi. Ah, é porque ele é folgado mesmo, é porque não quer trabalhar, e é isso que as pessoas têm uma ideia, e na realidade não é bem verdade isso. A pessoa, quando ela entra num processo depressivo, ela tem pensamentos negativos e ela acredita naqueles pensamentos negativos dela, e a emoção dela, ela vem como uma resposta a toda essa forma de pensar, vamos dizer, distorcida, mas ela está pensando e está acreditando naquilo. E aí, o comportamento, ele vem como uma resposta disfuncional disso tudo. E é claro, então essa pessoa, ela precisa de tratamento. Aí se chega alguém ainda perto dela e vira e fala assim, isso daí é mimimi, isso daí é porque você não quer isso, é porque você tem isso. Aí vem alguém e ainda julga ela, ou seja, aquele tanto de pensamento negativo que ela tem, aquelas ideias negativas delas vão aumentar porque ela vai ter uma confirmação. Alguém está dizendo para ela que ela é inútil mesmo, alguém está dizendo para ela que ela não serve para nada mesmo, e aí a depressão dela vai aumentar. Então, as pessoas precisam entender que isso precisa de tratamento e somente um médico, um psicólogo tem condição adequada para fazer uma intervenção para poder ajudar essa pessoa a criar estratégias para sair disso. Mas só o profissional dá conta de fazer isso, porque alguém da família pode piorar o quadro, dependendo da forma como ele vai tentar fazer essa coisa, porque ele vai gerar mais culpa. Então, ele vai gerar mais problema e vai colocar a pessoa numa situação ainda muito pior do que ela está. Agora, uma coisa que aquela pessoa perguntou aqui, que eu acho que vale a pena a gente pensar, não era interessante, será, que a gente pensar... igual a gente tem... Gente, hoje em dia nós estamos sendo monitorados o tempo todo, né? Outro dia eu pus um negócio no WhatsApp... E aí me apareceu propaganda. Eu pus no WhatsApp. E me apareceu propaganda do lado do meu e-mail no meu computador, coisa que eu tinha falado pelo WhatsApp. Eu falei, gente, não é possível. Então, assim, nós estamos sendo monitorados o tempo todo e nós sabemos disso. Então, será que não era possível criar algum sistema de alerta de identificar de alguns perfis em que as pessoas colocam algum tipo de palavra, algum tipo de coisa que isso gerasse um sinalzinho vermelho, que pudesse gerar alguma solução? Eu já tive uma situação interessante uma vez com um paciente. De noite, assim, foi um carnaval, eu olhando o Facebook, por acaso, ele escreveu em inglês algumas coisas que eu falei, pronto, esse menino vai fazer alguma coisa. Na mesma hora, eu peguei o telefone e liguei para a mãe. Eu tinha o telefone dela no meu celular, eu liguei para a mãe falou, ele está na minha frente. E ele não está bem. E aí eu falei, você pega e põe o telefone. E eu fiz uma intervenção e eu fiz um atendimento pelo telefone, isso assim, 1h da manhã, eu liguei 1h da manhã para a mãe, porque na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, não tem condição de eu não intervir. E de eu não fazer nada. Então, assim, e aí fiz uma intervenção, ele ficou bem,
e tudo mais. Mas assim, imagina, quer dizer, eu era psicóloga dele, por acaso ele era meu amigo no Facebook, por acaso eu vi a situação lá e eu consegui intervir, mas eu podia não ter visto. Isso poderia acontecer com outras pessoas. Quantas vidas nós poderíamos salvar? Realmente faz sentido isso. A pessoa coloca alguma coisa ali, ela está pedindo ajuda. E ela está querendo que alguém faça alguma coisa, de alguma forma. Né? No Canadá, eles fazem isso. Meu irmão morou lá anos atrás. Eles faziam um treinamento dentro das escolas com os jovens de prevenção de suicídio dentro das escolas. Então, eles explicavam como que o suicídio acontecia, como é que a pessoa fazia e os sinais. Porque eles mostravam o seguinte: às vezes a pessoa bota um bilhetinho porque ela sabe que você abre aquela pasta todo dia em tal hora, porque ela sabe que ainda vai dar tempo. Então ela só quer saber, e isso é fato, a gente sabe que isso acontece. Às vezes a pessoa está pedindo ajuda, ela só está querendo saber se alguém vai ouvir. E como ninguém se comunica e ninguém se movimenta, ela acaba fazendo. Então, se você naquele momento, que foi o caso ali meu, na hora que eu vi, imediatamente eu me movimentei. Mas se tivesse sido um amigo dele, também poderia ter sido positivo. Só que ninguém fez isso. Então, assim, ele pôs nas redes sociais, as pessoas postaram algumas coisas ali na rede social, mas ele não estava mais olhando a rede social. Ele postou e saiu. Ele não ficou lá vendo. Então, eu, Renata, consegui, com isso, fazer a intervenção necessária no momento adequado. Então, será que não era possível? Você não acha que você, nessa frente parlamentar, você podia pegar essa ideia? Doutora, só para esclarecer, né? Inclusive, nós tivemos algumas reuniões, alguns avanços importantes com as plataformas digitais principais, né? YouTube, Facebook, Instagram, e eles derrubam automaticamente qualquer postagem que promova o suicídio ou a automutilação, ou seja, que estimule, né? O Tá. suicídio ou a automutilação. Agora, o mérito de uma postagem que fala de si, como eu estou me sentindo, eles não têm como encaminhar para alguém. Encaminhar para quem? Encaminhar para o poder público? E o Não. CVV? O CVV é uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade. O CVV 188, uma instituição fantástica, né? Mas é aquele negócio, a pessoa tem que querer ajuda, né? Não poderia ter, sei lá, um pessoal tipo ligado ao CVV que poderia fazer essa conexão entre o CVV e esse pessoal, fazer Claro, a digitalização desse CVV? mas o CVV é privado e as redes sociais são privadas, ou seja, não precisa de intervenção pública, né? Entendi. Por isso que eu falo, é a sociedade civil dando a solução para uma questão da sociedade civil, né? Então, a questão é privada, né? É o CVV privado, são as plataformas digitais privadas, são as associações privadas dando a solução para um problema público, né? Porque o poder Uhum. público não tem como resolver esse tipo de coisa. O que nós resolvemos, também a atuação da Frente Parlamentar no passado, é que essas plataformas derrubem toda postagem, todo conteúdo que promova o suicídio ou a automutilação. Uhum. Ótimo, né? Bem, você quer deixar mais algum recado? Eu sei que você tem um horáriozinho aqui, aí quer falar mais alguma colocação aqui. Tem uma turma aqui falando algumas coisas. Vou olhar se tem mais algum comentário. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui pelo Instagram da Defensoria, parabenizar os nossos defensores todo o Brasil, em especial os de Minas, e também fazer um convite. Um convite que eu já disse, amanhã nós temos o simpósio, você pode acompanhar pelo site da Câmara dos Deputados de 10 da manhã a meio-dia, mas em especial, terminar aqui a minha participação, doutora, dizendo que todos nós podemos sim ser promotores da vida, defensores da vida, não é? Podemos celebrar a vida. Não é? Nós não precisamos, eu respeito, admiro muitos profissionais de saúde mental, é um trabalho enorme que terão pela frente, a depressão que é uma das maiores doenças do século XXI, não é? Uma admiração, um respeito enorme por esses profissionais, mas não precisa necessariamente ser um profissional de saúde mental
para dar um abraço, né? Todos Não. nós podemos abraçar, todos nós podemos ouvir, todos nós podemos olhar, todos nós podemos escutar, todos nós podemos, de alguma forma, promover esperança, promover a vida, né? Na sua família, no seu local de trabalho, com seus amigos, até nos seus grupos de WhatsApp, né? Então, eu tenho dito que o mundo será um mundo melhor se nós deixarmos um pouco de lado o cavaleiro do apocalipse que mora dentro de cada um de nós, né? Aquele nosso lado que acredita que as coisas vão de mal a pior, que o mundo vai acabar mesmo, não vai morrer, que a coisa toda. O mundo será melhor se nós somos mais promotores da paz, da esperança, da alegria, de sonhos, né? Nós precisamos de pessoas que apregoem os sonhos, né? A esperança, o entusiasmo, a alegria. Então, assim, nós também estaremos prevenindo o suicídio, também estaremos promovendo a vida, em especial nesse Setembro Amarelo. Então, meu muito obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui representando a Frente Parlamentar de Prevenção ao Suicídio e conversando um pouquinho aqui com toda a Defensoria Pública do Estado de Minas, a turma que nos assiste. Muito obrigado pela oportunidade. Dúvidas também podem me mandar no meu Instagram, minha rede social, e a gente tenta esclarecer o máximo possível. Ô, Lucas, eu queria te agradecer. Eu também quero agradecer a Defensoria Pública por ter me feito esse convite. Assim, eu acho que foi um presente eu poder estar aqui com você, que está fazendo esse trabalho assim maravilhoso. Eu acho que eu quero agradecer a eles também por ter me dado essa oportunidade de estar aqui hoje com você, falando de um assunto tão relevante, tão importante. E você falou de esperança, né? E eu falei de desesperança lá no início. E eu queria fechar com uma coisinha para as pessoas aqui poderem pensar. Viktor Frankl é um psiquiatra austríaco que passou pelo campo de concentração. E ele, uma das coisas que chamava muita atenção a ele durante o campo de concentração é que algumas pessoas elas se jogavam nas cercas elétricas para cometer suicídio dentro do campo de concentração mesmo, e outros não. E ele começou a observar o que acontecia de forma diferente, por que cada um reagia de uma forma diferente com relação a isso. E ele começou a ver que tinha relação com a desesperança, mas não era só desesperança. As pessoas, elas tinham, aquelas que se jogavam, elas tinham perdido, elas não estavam vendo sentido. Todos nós temos um sentido de vida, né? E todos nós temos algo pelo qual a gente fazer e a gente lutar. E essas pessoas, elas tinham começado a se perguntar o que o mundo tem para me dar, ao invés de se questionarem o que eu ainda posso oferecer para o mundo, o que eu tenho para dar para o mundo. Então, uma coisa que ele observou, e que é muito relevante, ele fala que são três coisas que a gente percebe que tem relação com o sentido. É alguém para amar, uma obra a qual se dedicar e o exercício da espiritualidade. Então, eu acho assim eu acho bárbaro assim a gente terminar com isso, né? Alguém para amar, uma obra a qual se dedicar e o exercício da espiritualidade. Então, ele mesmo, por exemplo, ele percebia nele no final, por exemplo, de um dia de trabalhos forçados na neve, descalço e tudo mais, ele agradecendo a Deus pelo pôr do sol maravilhoso que ele estava ali tendo a chance de presenciar naquele dia. Então, quer dizer, você consegue, diante de uma situação gravíssima daquela, terrível daquela, que é um campo de concentração, né? Você ainda consegue, diante de uma situação dessa. Então, o que ele percebe? Que existe uma forma de pensar. Ele falava uma coisa que eu acho muito importante, muito interessante, que ele falava assim, todos os dias ele tinha uma sensação de que ele iria acabar na câmara de gás. Então, e ele via as pessoas acabando na câmara de gás, mas ele pensava com ele mesmo, provavelmente você vai acabar numa câmara de gás. Mas como ninguém pode te provar com 100% de certeza que você vai acabar numa câmara de gás, você vai viver a sua vida aqui hoje como se ela não fosse acabar.
Então, existe, eu acho lindo, assim, essa percepção do Viktor Frankl, assim, ele tem um livro maravilhoso que se chama Em Busca de Sentido. Quem quiser, leia, por favor, gente. Fica aí de sugestão para quem está nos assistindo. Eu acho que é um livro belíssimo, que faz a gente ver muito significado nas coisas. E um dos significados dele era o sentido dele era escrever esse livro e poder partilhar com as pessoas essa percepção lá dentro do campo de concentração. Então, ele queria viver, porque ele queria escrever. Então, e ele queria partilhar essa experiência e essa percepção. Então, lá dentro do campo de concentração mesmo, ele fez pergunta para várias pessoas que chegavam para ele e falavam que elas queriam se matar. Ele falava, mas o que, que o mundo espera de você? E vários mudaram de percepção a partir dessa pergunta, lá dentro do campo de concentração ainda. Então, eu acho que assim, quando a gente entende uma situação tão grave como essa, de um campo de concentração, que é uma situação que você não tem controle sobre ela e que você consegue ainda assim ter uma decisão de como você vai viver, isso é maravilhoso, né? E eu acho que eu quero terminar com isso aqui. Gente, obrigada. Obrigada a você mais uma vez. Espero que quem está nos assistindo tenha gostado da nossa live aqui. Espero, né, poder voltar em breve. Gostei demais de saber do seu trabalho. Quero te parabenizar mais uma vez. Maravilhoso. A gente precisa disso. A gente precisa de mais gente engajada com esse tipo de coisa lá dentro do Congresso. Tá bom? Obrigado, Obrigada, Renata. todo mundo aí. Um abraço, pessoal. Deus abençoe vocês. Até breve. Obrigada, gente. Boa noite.